Querido Senhor, obrigado pelos pequenos vislumbres do céu que nós podemos ter aqui nessa terra. Obrigado por esses vislumbres do teu caráter, do teu amor e de tudo que o Senhor realmente queria que essa terra e essa comunidade fosse. Eu oro, Senhor, para que a gente possa aprender e entender melhor o teu governo, os princípios dos quais o Senhor opera. Eu coloco todas as coisas em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, eu não vou repetir novamente a jornada que nós temos traçado. Está atrás de mim no quadro e realmente tem sido uma jornada. Mas o que nós estamos fazendo no momento é cobrir o assunto da nossa mudança da direita para a esquerda, e quando nós tínhamos definido o que nos levou da direita para a esquerda em 2018, indo até 2019, nós questionamos o que a esquerda e a direita eles caracterizam, que nos ajuda a fazer essa mudança de posição. Então, nós queríamos saber o que a esquerda apoia e o que a direita apoia. E foi isso que nós fizemos a semana passada. Então, todos contribuíram. Muitas das pessoas contribuíram, que foi maravilhoso. Eu não acho que eu concordo com tudo que foi escrito no quadro ou tudo que foi dito, mas houve bastante verdade sendo dita. Nós pegamos em tudo isso e depois tentamos destilar o que era a característica fundamental da esquerda e da direita, para a gente poder tentar ir até a raiz dessa mudança da direita para a esquerda. Então eu me senti como se a gente estivesse um pouquinho nesse período do deserto, até que alguém disse: um grande governo à direita e um pequeno governo na esquerda. E depois nós questionamos por quê? Por que é preciso, ou por que existe essa necessidade de um governo maior? E por que uma pessoa não quer apenas um governo pequeno, mas só precisa de um governo pequeno? Não é que um lado apenas acredita que nós gostamos de um governo grande e o outro lado diz nós gostamos de um governo menor. O princípio que está por trás disso normalmente demanda um governo grande ou um governo pequeno. Nós questionamos o porquê disso. Por que a diferença no tamanho do governo? E quando nós fizemos isso, e outras pessoas também contribuíram para isso, continuando com esse mesmo pensamento, um lado demanda um governo maior, porque eles têm o princípio de igualdade, e o outro lado um governo menor, porque eles têm o princípio de liberdade. Então, se nós formos peneirar todo o ruído que está por trás disso, e nós formos para o ponto central, seria a igualdade versus a liberdade. Então, se você tem o seu governo no princípio de igualdade, e nós começamos por explicar e tocar um pouco mais nesse assunto, falamos que demanda um governo maior. E se você tem um país que apenas tem um princípio de liberdade, então você apenas precisa de um governo menor. E assim nós começamos a destrinchar um pouco mais isso. Nós começamos por olhar alguns cenários, e eu fiz um cenário hipotético de um homem que tem uma empresa e que só quer contratar homens porque está tradicionalmente dominado por homens nessa indústria, como seria, por exemplo, a indústria da construção. E nós explicamos, ou tentamos usar isso para explicar a diferença entre liberdade e igualdade. E várias vezes, quando vem a igualdade, as pessoas apenas colocam isso como liberdade, como se desse para trocar essas palavras entre si, e não dá. Então, nós explicamos que essas palavras elas são bem diferentes. E nós fomos para um caso da Corte Suprema
que eu acho que foi decorrente em 2017. Vou criar aqui um pouquinho de espaço. Isso foi uma confeitaria chamada Masterpiece. Versus a Comissão de Direitos Civis do Colorado. Eu coloquei a citação completa e também a referência, ou pelo menos a parte mais relevante, no fórum que nós temos, no grupo que temos, porque eu não li tudo e eu acho que eu perdi alguns pontos chaves. Mas ainda só assim, com os nomes, o que eu quero que a gente veja é que isso aqui, esse negócio, o dono dessa empresa ou desse negócio, ele não quer vender um bolo de casamento para um casal homossexual. É o negócio dele, é o tempo dele, são os seus ingredientes e é a sua propriedade. Então, isso é a sua liberdade. Fazer com tudo que lhe pertence, até o seu próprio tempo e as suas habilidades, que é sua liberdade, versus se você sabe que isso também é os direitos, a Comissão dos Direitos Civis, isso seria igualdade. E provei esse ponto porque às vezes a minha palavra não é satisfatória o suficiente, mas também colocando isso de uma forma mais precisa, e eu não tenho as palavras para isso, mas nós fomos para o website da Associação Bar Americana, onde eles dizem que nenhum caso da Corte Suprema nesses anos tiveram mais atenção ou um assunto mais importante que esse aqui. O assunto que está por trás disso é profundo. Será que o negócio tem a liberdade de discriminar baseado na crença do dono da empresa? Então, será que a liberdade que o dono tem, será que lhe dá a liberdade constitucional para habilitar ou não a liberdade da outra pessoa? E isso começa agora a criar uma tensão entre o que é igualdade e liberdade. Qualquer lei que proíbe a discriminação baseada em raça, sexo, orientação sexual ou religião ou qualquer outro assunto nega a liberdade de escolher quem servir. E isso então foi uma objeção à Comissão de Direitos Civis em 94, que proíbe de discriminar baseado em raça, sexo ou orientação sexual. A lei ela interfere com a liberdade de escolher quem você vai empregar no seu negócio. E isso foi o problema nessa Corte Suprema. Será que o negócio pode escolher os seus clientes ou quem eles vão empregar nesse negócio? E isso, na verdade, terminou como se fosse um empate, porque eles não conseguiram resolver essa questão. Então, isso é basicamente um resumo do ponto em que nós chegamos, tentando ilustrar a igualdade e liberdade, porque vocês sabem que nesse caso da Corte Suprema, seria a confeitaria que ganhou, mas eles não quiseram que essa vitória tivesse algum precedente. E por isso que eu coloquei um artigo essa semana no broadcast, no grupo, para que os investidores olhassem para isso, porque existe um outro caso na corte que está surgindo. E isso cada vez mais está surgindo. E isso é porque realmente esse caso não foi definitivamente decidido. Então está surgindo cada vez mais esse assunto de gênero em relação a esses assuntos. E vocês sabem, com a Ruth Biden,
Bader, ela falou muito sobre isso, em relação à liberdade e igualdade, e a justiça perante isso. Então, isso seria a luta conservadora versus a liberal. Será que alguém tem algum pensamento ou alguma pergunta que surgiu durante a semana que vocês gostariam de questionar ou mencionar? Porque isso é basicamente a nossa revisão. Então, nós não estamos dizendo que apenas um lado acredita na liberdade e o outro lado apenas acredita na igualdade. Ambos os lados podem dar valor a esses princípios. Mas quando igualdade e liberdade elas entram em conflito, é tudo sobre qual vai ganhar. E claro que na nossa história nós sabemos que é um teste é o de gênero. Então eu quero questionar uma coisa antes da gente poder avançar. Nós dissemos que o que faz desse movimento depois de 2018 ser da extrema-direita, nós poderíamos culpar, na verdade, toda a nossa história, a nossa herança. Viemos do Adventismo e o Adventismo é uma igreja de extrema-direita. Por que o Adventismo é de extrema-direita? Nós já listamos tudo isso aqui, mas eu acho que nós conseguimos colocar um maior ainda, um ponto ainda maior. O que o Adventismo foi ensinado a temer? Ray ou Marie? Marie? Lei dominical? Marie, você está aí? Sim, estou aqui, perdão. Perdão, Ray. Eu vi a mão, daqui a pouco eu vou para você, Ray. O nosso medo sempre tem sido o catolicismo. Sim, eu concordo. Nós temos medo que o catolicismo faça o quê? O que o catolicismo pode fazer conosco? Perseguir? Nos obrigar a guardar o domingo? E como é que o Adventismo coloca isso? O que eles estão atacando? Os 10 mandamentos? Todas as suas respostas são ótimas, mas não são o que eu estou procurando. Eles estão te atacando. O que eles estão tirando de você? Liberdade. Então, eles estão tirando a sua liberdade, Maria. Eles estão tirando de você a liberdade. E esse é o maior medo do Adventismo. Nós somos ensinados desde que nascemos na igreja, ou desde o momento que nos juntamos à igreja, de que nós estamos chegando até esse clímax, esse ápice, onde nós dizemos o catolicismo, mas na verdade seria esse governo, sociedade secreta, essa besta nos Estados Unidos, eles vêm para tirar a sua liberdade. E tudo isso no Adventismo, eles têm paranoia, estão horrorizados, porque eles têm que se colocar em pé e lutar pela sua liberdade. Você concorda, Marie, com isso? Isso faz sentido? Sim, eu concordo com isso, faz sentido. Você consegue se relacionar a isso no seu passado? Sim. Eu tinha bastante medo do que poderia acontecer quando viesse a lei dominical. Eu consigo me relacionar com isso. Eu lembro no tempo em que eu estava crescendo e eu tinha esses amigos que eram rapazes
E eles esperavam pelo dia em que eles pudessem pegar nas suas armas e matar e atacar as pessoas que eles precisavam para defender a liberdade da sua família. Então, eles foram criados como mini guerreiros para que eles pudessem ir para a guerra para lutar na guerra versus a liberdade. Então, eu acho que quando nós somos adventistas, você é criado para ver uma ameaça em todo lugar. Mas foi feito um diagnóstico errado. Brandon. Eu concordo com o que a Marie estava dizendo, porque eu era muito assim, e tal como você estava dizendo, no catolicismo, por exemplo, isso se manifesta e isso parece um grande governo por si só. Então, isso entra no grande governo nessa narrativa. E é assim que nós vemos todas essas restrições, quer tenham a ver com a pandemia. Nós vemos uma ameaça de um grande governo entrando e atacando a liberdade de todos. E isso a gente já pensa na lei dominical ou da liberdade religiosa se deteriorando. Então, a gente já pensa nisso como uma grande ameaça. E eu acho que isso está sempre anexado quando a gente imagina um grande governo. E é por isso que nós temos... Talvez eu acho que o grande governo luta pela igualdade, mas depois tem os pequenos estados que lutam pela liberdade. E é por isso que os republicanos estão sempre tentando derrubar os grandes governos e fazer deles governos pequenos para que os estados possam ter a liberdade de fazer o que eles querem. Sim, porque não é só a liberdade para os indivíduos, é a liberdade para os indivíduos, para os estados, para os negócios e por assim em diante, que também são governados por indivíduos. Era só isso que você queria dizer? Não quero interromper. Eu acho que sim. Eu tinha algumas perguntas escritas, mas eu acho que eu gostaria de olhar para mais exemplos, porque eu vejo esse diálogo que nós estamos tendo entre liberdade e igualdade é de grande ajuda. Eu acho que seria realmente muito bom quando a gente avançar, e eu tinha muitas perguntas, como quando A.T. Jones, em 1888, dizia: eu vou lutar pelo seu direito de adorar no domingo. Será que ele está lutando pela liberdade ou por igualdade, por exemplo? Ou será que eu estou fugindo do tópico? Sinta-se livre de parar e avançar para onde você quer ir. Não, eu realmente já estava esperando que a gente voltasse atrás na história. É difícil não fazer isso. Eu acho que nos últimos... Eu acho que talvez 170 ou 200 anos ter se tornado cada vez mais definido. Se você voltar atrás, por exemplo, 1888, ou formos para a história da escravidão, será que você iria dizer que essa guerra civil teve a ver com igualdade ou liberdade? Em relação ao norte, eu acho que eu vou dizer igualdade. Por quê? Porque eles estavam tentando. Na verdade, é complicado, porque eu sei que eles não eram realmente verdadeiros abolicionistas, então é difícil dizer que eles estavam correndo atrás da igualdade, por um lado. Eu sinto que eu vou ser apanhado se eu disser alguma coisa. Mas eu ainda vou dizer igualdade, porque eu acho que eles estavam tentando trazer um pouco disso.
mostrando os seres humanos e não só os homens naquele ponto. Não os traz, na verdade, para uma igualdade com pessoas brancas, mas talvez era o início de uma igualdade. Não tenho certeza como responder a isso. Eu acho que é mais definido agora essa luta do que já foi. Mas eu vou sugerir que se voltássemos atrás e fôssemos olhar para os argumentos na história, sempre tem sido dessa forma. Existem poucas fontes que eu acho que seriam bons fazer download, olhar de novo, ler de novo. Por exemplo, foi postado ontem no Media Broadcast em relação à operação... Esqueci a palavra. Operation Infection. Mas existe um artigo que é de 2019, de agosto, e eu li isso na Capal Internacional na Alemanha, e é o que eu li hoje novamente, e eu acho que todos deveriam fazer download disso, voltar atrás e ler novamente. Então, quando as pessoas acham que eu estou mudando a minha posição das coisas, porque elas esquecem o que está sendo dito no passado. Mas esse é um artigo maravilhoso, e é intitulado Rebeldes, onde o Sul e o Norte usam a mesma linguagem para defender a escravidão. E essa pessoa é uma pessoa conservadora, e eles comparam e contrastam a linguagem usada pelo que é a direita hoje e a linguagem usada no Sul daquele tempo, antes da Guerra Civil. E é realmente bom ler isso, e eu talvez até vá compartilhar novamente esse artigo. Mas eu já antecipava que nós tivéssemos que voltar novamente à história, então eu fui para o artigo e peguei mais citações. Falando do dia presente, ela diz: a direita coloca a liberdade de expressão, a liberdade de pensar, de dizer, de ser preconceituoso, e ela então disse que ela se sentiu frustrada quando ela ouviu o Shapiro ou o Jordan Peterson e até outros, incluindo algumas mulheres que dizem ser feministas, mas críticas do feminismo. Ela se lembrou antes da Guerra Civil no Sul, e ela mostra os argumentos que o Sul tinha. Por que as pessoas no Sul hoje, elas têm essa bandeira confederal e dizem que isso não representa racismo? O que eles acham que representa essa bandeira? Ainda estou perguntando para você, Brandon. Talvez liberdade de expressão, eu acho que ainda seja liberdade. Mas ainda na Guerra Civil, eles achavam que o Sul estava lutando pela liberdade. E é uma história em que muitos acreditam, milhões acreditam nisso. Então ela diz, pelo menos, que a América, a facção antes da escravidão, começou com esses direitos da minoria e liberdade, o que parece loucura para nós hoje, porque 170 anos mais tarde, mas lá atrás, esse era o argumento. Eles eram os defensores da liberdade e direitos de minorias. Eles eram os oprimidos e não os opressores. Ela fala do Stephen Douglas, que diz que ele não necessariamente apoiava a escravidão, mas que, na verdade, ele tinha como missão de defender os direitos do Sul, baseado em alguns fundamentos americanos. A liberdade, por exemplo, de escolher livremente como viver. Então, o que surge, um outro ponto que ela faz, uma razão pela qual a escravidão não foi abolida na América como algo político, tal como na Inglaterra, foi porque eles tinham a proposição de que eles eram as pessoas que lutavam por essa liberdade. Mas tem a ver porque os abolicionistas
tinham como rótulo esses radicais que estavam tentando acabar com as liberdades. Por isso que não houve isso acontecer nas políticas americanas. Então parece loucura para nós hoje, mas se voltássemos atrás, era liberdade versus igualdade. Eu não vou mencionar o país, porque isso pode estreitar muito o problema para os que estão envolvidos, mas existe uma mulher na África que está passando por um processo de um divórcio com o seu marido abusivo. Ela se separa dele fisicamente, ele continua perseguindo ela. Ela vai para a Polícia Federal ou a polícia local e eles dizem: eu não quero saber o que é a Constituição do nosso país em relação aos direitos das mulheres. No dia a dia, nós não utilizamos essa Constituição do país porque isso pode parecer progressistas. Colocam coisas boas por escrito, mas na prática, eles dizem: nós operamos através da cultura e não Constituição. Então, na prática, isso diz que você é propriedade do seu marido, você pertence a ele. Se voltássemos atrás para esse modelo, agora esse dono desse negócio ele já não tem mais bolos, mas ele tem uma esposa. E ela é propriedade. Então, se nós virmos uma mulher deixar o seu marido, onde, de acordo com o chefe da polícia, os seus direitos, eu tenho esses direitos. Ray, você foi o próximo que levantou a mão? Então, a liberdade está sendo dada ao marido, porque ela é parte das possessões. Então, se ela o deixar, a liberdade é tirada dele. E claro, o movimento e as pessoas, ele diz que a influenciaram, então ela se separa do marido, foi tirada dele. E é dito que nós estamos tirando desse homem a liberdade, estamos tirando dele a sua propriedade. E isso é a vida de milhares de mulheres, elas se tornam uma propriedade. Então, até nos dias de hoje, continua sendo liberdade versus igualdade. E se voltássemos para uma América antes da Guerra Civil, seria o mesmo problema. Parece mais obscuro nos dias de hoje, porque se passaram 170 anos já. E as coisas começam a ter alguns termos hoje. Mas ainda assim, lá atrás, o Sul via que o Norte atacava a sua liberdade, porque estava atacando o que fazer com as suas terras, com as pessoas que não eram os seus objetos, não só defendendo a escravidão por si só, mas também a liberdade de viverem como eles escolheram, mas também a liberdade de expressão. Porque eles foram cancelados basicamente no Norte se você apoiasse a escravidão. Então, a semana passada nós perguntamos e alguém disse: desse lado a esquerda é tolerante e a direita basicamente cancela. Eu, na verdade, não concordo, porque eu acho que a esquerda também cancela bastante. Brandon, será que isso faz sentido? Eu sei que talvez é um pouquinho não tão claro quando a gente volta atrás. Sim, se eu posso dizer em 5 segundos, pode me corrigir se eu estou entendendo errado. Mas seria o equivalente ao dizer que o Sul tem essa ideia de lutar pela liberdade e fazer o que quiser com a sua propriedade, e eles não querem que o Norte venha e interfira com as suas liberdades, mas só que, na verdade, as suas propriedades são seres humanos. Então, seria o mesmo princípio desse negócio, dessa confeitaria com os bolos. Seria exatamente o mesmo princípio. Ou, no caso, com esse exemplo, seria as esposas. São exatamente os mesmos princípios. Sim. E a sua forma de viver, o seu estilo de vida, não é só a escravidão, porque isso seria apenas uma parte integral, mas é toda a cultura que está em volta nisso.
Se você vê como eles funcionam de acordo com o vento, essa cultura do sul que é glorificada, baseado na agricultura, baseado nos direitos de Estado, ou nessa imagem que eles criaram e fizeram que se parecesse bonita. Muitas pessoas que defendem esse período antebellum, eles não se veem como racistas. Mas, querendo ou não, eles têm que olhar para essa revisão da história, que acredita que a guerra civil era o Sul lutando contra um grande governo no Norte e a liberdade. Mas é mais obscuro para nós, ou distorcido para nós, porque se você tem escravos como propriedade, não é, na verdade, lutando só pela liberdade da forma que era. Então, eu acho que a gente deve ler novamente esses artigos para que a gente consiga entender melhor a liberdade versus a igualdade e ver como é que isso nos últimos 200 anos se tornou cada vez mais claro. Obrigada. Eu realmente aprecio. Muito obrigada. Ray. Sim? Você tinha a mão levantada? Eu só levantei a mão caso a Marie não conseguisse responder e você quisesse me perguntar. Mas eu não quero acrescentar nada ao que já foi dito. Josephine? Eu tinha uma pergunta no início, mas eu acho que aos poucos você já está respondendo a isso. Ou através da pergunta do Brandon, você está respondendo a minha. Mas talvez eu deveria questionar. Quando existe um conflito entre liberdade e igualdade, será que o resultado existe sempre um lado ganhando ou isso pode ir mudando enquanto a gente vai progredindo à medida que o tempo avança? Eu acho que isso é sempre meio bagunçado. Mas se você olhar para como está constituída a Corte Suprema, qual você acha que poderia ganhar? A liberdade ou a igualdade? Bom, os conservadores poderiam ganhar novamente. Você tem uma Suprema Corte constituída nisso aqui, na liberdade. Nós vamos rever mais sobre isso e eu vou expandir mais sobre essa liberdade. Então, isso se torna mais claro à medida que a gente avançar. Molly? Eu estava ouvindo o que você estava dizendo no outro dia. Eu estava ouvindo o presidente da Ucrânia dando um discurso e ele estava dizendo que a Ucrânia está lutando pela sua liberdade e eles vão se defender porque eles têm essa liberdade. E eu pensei, talvez é a mensagem sendo formalizada e eu comecei a questionar. Formalização da mensagem, você quer dizer um marco de pânio? Sim. Pânio foi 2021. Desde 2018 nós estamos ensinando isso. O que eu acho que o que precisamos fazer é ter cuidado de que a gente não seja puxado para a Ucrânia por ser uma guerra quente. E desde 2018 que eu digo que o conflito é entre a Rússia e os Estados Unidos e os seus aliados. Então, a Rússia, China, etc., Estados Unidos, a NATO, a OTAN, etc. Mas é esse conflito que é baseado, na verdade, numa guerra de informação. Que é isso que nós vimos nos últimos meses, particularmente
outubro de 2019. Eu vejo os comentários online, as pessoas dizendo: uau, olha como a nossa mensagem tem sido vindicada, agora nós conseguimos colocar isso como uma guerra quente. E eu acho isso triste, na verdade. Porque se nós temos que esperar para ver uma guerra quente, para confiar nesse marco de pânio, então nós nunca acreditamos em 2018. Porque isso está centrado em informação. Eles estão lutando por uma opinião global. E é por isso que eu te encorajo a olhar o vídeo que foi postado ontem no Media Broadcast da New York Times. É através de informação que o Ocidente está ganhando de alguma forma. Ucrânia é uma parte pequena de um puzzle grande. Mas voltando para igualdade versus igualdade, eu não estou diminuindo a liberdade, porque ela é boa, mas quando entram em conflito, um tem que ficar por baixo do outro. E é esse problema que parece simples de um se colocar embaixo do outro, é o que, na verdade, criou um mundo de polos opostos. E a razão pela qual o mundo está lutando é a questão de gênero. As mulheres e o LGBT, é aí que existe a coalizão. Nós vemos nas escolas australianas, as escolas religiosas, eles não lutam se eles deixam uma pessoa branca ou não na sua escola. Ou até na Flórida, se eles vão permitir alguém que outras raças, na verdade, existam. Mas o que eles estão lutando é permitir que as crianças LGBT, na verdade, existem. Todos estão os dois lados estão lutando com esses em questão de liberdade e igualdade. E é claro que liberdade é valiosa, mas quando isso é o custo, quando isso é, na verdade, um custo, isso entra em conflito. Então vamos olhar para a política australiana. O que defende a direita e a esquerda? Ray. É a coalizão do Partido Liberal. Uma só nação? Todos unidos? Eu tenho sido criticada por algumas pessoas, não no movimento, porque dizem que eu, na verdade, eu não olho muito para a Austrália. Eu não sei por que eu foco tanto em outros lugares no mundo. Então, talvez eu possa errar, mas eu penso no Partido Austrália Unida, que é o Clive Palmas. Isso, na verdade, é uma confusão. A esquerda seria trabalho e a direita seria liberal. Depois nós temos a Austrália Unida. E se você estiver dirigindo numa BR, você vê os outdoors, e o que dizem nesses outdoors? Todos esses cartazes. Eles estão lutando pelo quê? Nós fomos da direita e para a esquerda, mas agora estamos indo para a extrema direita na Austrália. Eu vou compartilhar minha tela. Rachel, você queria responder a isso? Não, eu vou perguntar só depois que você compartilhar a tela. Deveria dizer liberdade, liberdade para a Austrália. E o que dizem nos outdoors? Perdão, as minhas fotos estão péssimas. Liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade.
e diz: nós não podemos confiar nos partidos de extrema. O que você acha que eles estão tentando vender? Eles estão gritando pelo quê? O que eles acham que está sendo ameaçado? Rachel, eu vou deixar você terminar o seu pensamento. That was, yeah, I was just thinking, I've seen quite a few, their freedom and Eu iria dizer liberdade e tentando tornar a Austrália grande de novo, eu diria. Você vai para uma pequena província, uma cidade bem pequena, assim, de uma vila de roça, e você vê um outdoor com a cara de Trump, porque ele apoia algo global e eles usam a imagem de Trump, que seria torne o nosso país grande de novo. Mas está cheio de liberdade à volta, porque eles veem isso como sendo a ameaça. Ficarem sem a liberdade. No Canadá, o truckers, o que é chamado? Molly, você tem acompanhado as notícias do Canadá com os truckers? O que chamaram a isso? Liberdade. De que eles tinham medo? O que estava também sendo ameaçado para eles? Temos o Covid e logo depois o que entra em conflito? É a liberdade versus a igualdade. Nós sabemos que algumas das cidades no norte era onde eu morava. Eu conheço essas ruas e esses negócios. Quando eles mostram isso, eu conheço esses negócios. Então, eu sei o que está embaixo e o que está em cima. Então, quando as notícias mostram e vem com o helicóptero, será que eles vão pegar no helicóptero e mostrar toda a terra que está soterrada em água, ou eles vão te levar para o epicentro? Para onde eles te levam, Molly? Para o epicentro. Eles te levam para o epicentro do desastre. Então, quando vocês têm as notícias vindo e filmam esses protestos do trucker, que é os caminhões, se eles estão, por exemplo, vendo se eles estiverem vendo apenas as inundações, eles vão filmar isso. Ou com os neonazis, eles estão vendo essa coalizão, estão com medo de perder essa liberdade, eles filmam isso. E se nós perdemos de vista essa maioria, não sendo neonazista, nós perdemos de vista o conflito e as pessoas que nós temos que tentar atingir. Porque muitos de nós éramos extrema-direita antes de 2019. E eu não acho que ninguém no movimento iria se considerar um neonazista ou iria mostrar uma bandeira dessas. Então, é isso que nós temos que ter cuidado com o que é mostrado na mídia. E claro, você pode escolher alguns dos elementos que estão coloridos, mas o problema tem a ver com o mandato de liberdade. É isso que todos estão gritando. Sandy, eu vi a sua mão levantada, mas eu pedi. Daqui a pouco eu vou para você, que eu acho que eu tenho mais uma. Essa é outra foto. Paz, amor, liberdade para todos. Existem vovós aí e a sua preocupação tem a ver com a liberdade.
ao invés de igualdade. E muitas pessoas acham isso assustador, porque as teorias de conspiração certamente têm parte em agravar isso. Eu tenho uma mais e eu gostaria que a gente considerasse que quando nós vemos isso aqui na mídia, o que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo aqui que está acontecendo? O que está acontecendo com essa mulher, Sandy? Pela imagem, usar a máscara está tirando a liberdade dela. É como se eles estivessem dizendo que ela não pode falar ou dizer o que ela quer dizer. Então eu vejo que o mandato da máscara seria a liberdade que está sendo tirada dela. Será que eu estou certa? É isso que eu vejo nessa imagem. Esse é o problema que as pessoas no movimento estão sendo confrontadas. E veem essas fotos e dizem, eu apoio isso. E eu digo, se essa é a sua resposta às máscaras e o seu medo é erosão de liberdade ao invés de mandatos de máscara, onde você se coloca com essa mensagem do clamor da meia-noite? Porque nós ainda estamos lutando contra essas duas fontes de informação. Uma fonte e outra fonte de informação. E se o que você teme é a erosão de liberdade por causa de um grande governo de igualdade, você nunca aceitou 2018 e estamos em 2022. Estamos bem mais avançados. Sandy, você tinha um pensamento ou pergunta? Não, tudo bem. Era de bem lá atrás. Era, na verdade, um comentário que eu ia fazer. Mas é do passado. Já passou, tudo bem. Nós podemos voltar atrás, podemos repetir. O que eu ia dizer, na verdade, é que essa palavra liberdade, como nós conhecemos isso hoje, ou, por exemplo, falando da esquerda na América, eles usam várias vezes essa palavra de igualdade, mas se voltamos para os 1960, desses movimentos de direitos civis, eles usavam a palavra liberdade para suas causas, para a raça, liberdade para as raças, que provavelmente seria, na verdade, igualdade. Então, eu acho que nós estamos dizendo que liberdade significa algo diferente, tanto para a esquerda como para a direita. Eu acho que iria depender, não sei que fontes você foi para ver isso, porque liberdade, na verdade, é trago para dentro disso, mas os que eu li falam mais de igualdade. Eu acho que depende muito das fontes. Liberdade certamente é jogado de um lado para o outro. Mas eu acho que realmente vai depender um pouco das fontes para as quais a gente vai. Algumas são mais precisas que outras. Mas eu quero voltar atrás também para o movimento dos direitos civis. É bom a gente voltar para lá. Porque eu quero complicar um pouquinho mais esse nosso cenário, a nossa imagem. Então, eu vou criar aqui um pouco de espaço. Ray, você tinha um outro pensamento ou alguma pergunta? Não, eu ia só responder a pergunta de liberdade. Então, só para complicar as coisas um pouquinho mais, nós temos olhado para a Austrália, para o partido de extrema-direita, que eu acho que é emblemático de vários outros. Olhamos também para a liberdade, para dar alguns exemplos.
E eu gostaria de mencionar um artigo do Washington Post de 2004. Eu não concordo com todos esses artigos, principalmente esse e o próximo, porque eu acho que vem de vozes conservadoras, embora seja do Washington Post. Mas falando da eleição de 2004, eles dizem, hoje, nos últimos 200 anos, a direita tem avaliado diferentemente a liberdade e a igualdade. Então, eles veem isso nas eleições de 2004. E existe essa divisão entre os republicanos e democratas, entre a esquerda e a direita. Um artigo de 2019 disse a mesma coisa, que o que é mais importante para você? Eles questionam liberdade ou igualdade? E eles quebram isso em democratas e republicanos. Eu vou referir talvez um pouquinho esse, que é do Anton Reporter, porque eles voltam atrás na história e dizem, se você é um democrata hoje, igualdade é mais importante que liberdade. Mas se você é republicano, liberdade é mais importante que igualdade. Depois eles voltam atrás 154 anos desse ponto até a Guerra Civil e veem como esse sistema mudou. Os democratas defendem igualdade para mulheres, homossexuais e estrangeiros, mas antes da Guerra Civil, os democratas apoiavam a escravidão e o norte, na verdade, apoiavam o fim da escravidão e igualdade. Então, o ponto é que hoje houve essa mudança, porque se você fosse para o tempo da Guerra Civil, seria o contrário, porque os democratas, então, que eram o Sul, eles é que trabalhavam em prol da escravidão e os direitos de liberdade dos estados. E o norte é que era os direitos raciais, a igualdade. Então, indo para lá seria norte, igualdade e sul, liberdade. Os democratas do sul achavam que dar liberdade para as pessoas escravas do sul tiravam a liberdade das pessoas do norte. Então, eles queriam reduzir essa igualdade. E assim vem essa guerra civil na era de Jim Crow. Então, antes disso, eles estavam lutando também pela igualdade racial, porque eles acham que isso tira a sua liberdade. Então, achei que era um artigo interessante, porque volta até essa história. Brandon, pode comentar e depois vamos avançar e complicar ainda mais a nossa imagem. Será que nós estamos olhando para o que vai ser a lei dominical, esse conflito entre os dois, onde a esquerda ela abre uma concessão de igualdade se envolvendo mais com liberdade? Eu não sei com o que se parece a concessão da esquerda, porque eles já estão nisso. Se você tivesse hoje vamos colocar dessa forma. Algumas estrelas do pop brancas e eles estivessem numa história racista na sua linguagem ou ataques violentos de afro-americanos, você ia pegar nesses artistas de pop, colocá-los num ringue do Super Bowl e ter numa arena e ter várias pessoas aplaudindo elas? Você consegue enxergar isso? Os popstars brancos, pessoas brancas. Uma história extensa entre algumas dessas pessoas em vários níveis de abuso racial. Você iria vê-los como campeões no centro da Super Bowl? Não. Você não veria isso. Mas quando se trata de gênero, e é gênero que é a questão principal do problema, onde estão as vozes? Onde está a reclamação? Ninguém quer reclamar, porque tal como o artigo que foi
publicado nesse caso de abuso doméstico, tal como disse o advogado, isso é comum. E é algo relativamente menor, uma convicção criminal menor. Então, os democratas, eles entram nessas concessões, o mundo entra em concessões. Se nós pegarmos isso profeticamente de 1989, eles não vão corrigir isso. Quer a gente pega ou não e anexe isso com a lei dominical. Claro que muitos vão entrar em concessões, mas vai ser realmente olhar para a Corte Suprema e não vai ser a concessão dos democratas que faz isso. Acho que esse é o único ponto que eu ficaria um pouco receosa em concordar em relação ao que você disse. Não que a gente tenha visibilidade concreta com o que isso se parece. 1850 é uma história de falha, isso claramente foi uma concessão. Mas sendo uma história de falha, não sei que nós podemos trazer isso para os dias de hoje. Se não, claro, tirando isso, eu concordo com o que você disse. Nós olhamos com certeza para a questão principal da lei dominical. Obrigada. Eu sabia que eu estava simplificando demais isso. Eu não acho, na verdade, que você simplificou. Nós temos visto essas concessões em cada passo dessa jornada. Me ache um democrata no Congresso que é um feminista radical, por exemplo. Faz parte da história agora. Então, para a gente complicar ainda mais, o princípio de liberdade, eu vou para esse lado. Deveria ser o meu corpo, a minha propriedade, a minha vida, minha escolha. Então, eu não tenho que pegar, eu não tenho que comer. Eu não tenho que vender para ninguém, eu não tenho que empregar ninguém que eu não queira. Eu tenho a minha independência. E esse é o centro de liberdade. Então, vamos para o casamento gay. Vamos dizer que essa pessoa é gay. E esse homem quer casar com esse homem. Eu quis dar braços, mas parece que eu desenhei uma saia. Agora, uma imagem complicada. Por que um partido que acredita em liberdade discorda disso? Isso machuca quem? Será que isso não é os seus corpos, os seus casamentos, suas escolhas? Tudo isso é uma introdução para que as pessoas possam falar sobre a complicação dessa imagem. Então, se alguém tem pensamentos ou perguntas, agora seria um bom momento. Se não, eu vou parar um pouquinho. Josephine, porque eles acreditam em valores tradicionais? Sim. Então, se nós vamos falar sobre o Partido Republicano, você colocou isso em termos de valores tradicionais? Eles têm uma combinação de liberdade, mas não é só liberdade. O Partido Republicano ele não funciona só com pura liberdade, e é a complicação que eu quero que a gente veja. Isso é igualdade, e os democratas funcionam com a igualdade, embora as suas concessões, e os republicanos usam a liberdade, mas eles também fazem concessões, porque eles misturam isso com valores tradicionais. Eu vou chamar a isso a Estado e moralidade forçada. E isso se torna uma concessão com a liberdade. Então, agora eu quero que a gente considere um partido político que não faça isso. Será que alguém conhece um partido político que eu estou falando? É o terceiro partido político maior. Nós temos eles, os republicanos, os democratas.
É os libertarians, que é os que acreditam em liberdade sem forçar essa moralidade. Não sei se vocês já viram os cartazes políticos desenhados dessa forma, onde está a esquerda. Tem a esquerda e a direita, e nós temos essa escala no meio. E isso é autoritário. Seria autoridade, obviamente, controle. E isso aqui é os libertarian. E o que eles ensinam é que a esquerda é autoritária, a direita autoritária, a esquerda é o libertário e a direita libertária. E antes de a gente achar uma lacuna aqui, eu vou explicar um pouquinho o que eles acreditam, os libertários, que é o terceiro partido político maior nos Estados Unidos. Eles acreditam na liberdade, mas sem forçar a moralidade, a menos que isso se torne perigo para outras pessoas. Então, eles dizem que você tem a liberdade de dizer, comer, fumar, comprar, vender, aprender e fazer o que você quiser, com quem você quiser, a menos que você não machuque um outro indivíduo ou um outro grupo e tire as suas coisas. Então, o libertário é o da esquerda. Outros partidos políticos, eles acreditam nos direitos de alguns, mas não todos. Eles estão falando de republicanos. Eles estão tentando não falar disso diretamente, mas dizem que os republicanos priorizam os direitos de alguns, mas não de outros. Os libertários valorizam os direitos ou a liberdade de todos, daquilo que eles escolhem, a menos que isso não interfira nos direitos de igualdade dos outros, querendo viver da forma que eles escolherem. Também acreditam que o governo deve tratar todos de forma igual perante o mundo. Então, o governo tem que tratar todos com igualdade. Se eu conseguir desenhar isso. Então, o governo trata todos com igualdade e depois permite que toda a liberdade que eles queiram, a menos que eles não estejam ativamente machucando outras pessoas. Então, os libertários vão apoiar algumas coisas. E quais são essas coisas que eles apoiam? Se você está nessa posição, você seria um libertário? Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho isso. James. Algumas drogas, como a marijuana. Então, algumas das coisas que eles defendem Então, você pode comprar, comer e vender. Então, definitivamente, o seu lema seria apoiar as drogas. Eles diriam que não deveríamos lutar contra isso. Não precisamos de polícias, a menos que alguém está ativamente machucando outras pessoas. Eles querem liberdade absoluta para fumar marijuana. Não, esse foi o que veio na minha mente. Esse é um ponto-chave. Ray? Talvez direitos de ter armas.
Sim. Outra coisa? Aborto, talvez? Tecnicamente, sim, mas tecnicamente só, porque a realidade não é realmente essa. Na verdade, eu estava querendo perguntar sobre isso antes de você falar dos libertários. Você deveria ter perguntado. Depois a gente pode votar isso. Josephine, você tem algo para acrescentar na lista? Perdão, Aciatesse, eu estava pensando, na verdade, nas lacunas. Parece um feminismo cultural, o que você quer. A minha mente, na verdade, estava fugindo. E casamento, talvez? Casamento gay? Com certeza. Eles vão apoiar o casamento gay? Liberdade. Você mencionou... O que você mencionou? Feminismo cultural. Meu problema com isso e feminismo liberal não é que eu sou conservadora e tenho um problema com a forma que as pessoas querem vestir. O problema é... Marie, eu acho que eu já perdi de vista as mãos levantadas das pessoas. Na verdade, eu estava pensando em relação às vacinas, aos mandatos das vacinas. Não de todo. Eles não querem ser obrigados, eles não acham que ninguém deve ser obrigado. Eu como o que eu quero, eu fumo o que eu quero, eu ingiro o que eu quero. Completa liberdade. Eu queria falar do feminismo cultural. Que luta nós estamos desde 2018 até os dias de hoje? Essa luta que nós estamos passados quando eu estou apresentando dessas coisas e intitulando isso com nomes, quando eu digo, será que eu não tenho liberdade? E a resposta é, não, você não tem. O que eu estou dizendo com isso, Brandon? Você está dizendo, você não tem a liberdade. Está dizendo que é uma feminista radical? Será que é isso que você está querendo mostrar? Então, eu estava apresentando em 2019 na Alemanha. E eu apresentei o modelo Éden ao Éden e ensinei sobre igualdade. Eu estou saindo dessa sala, ainda nem sequer saí da sala que eu apresentei. E uma pessoa de um ministério, uma pessoa que era responsável nesse ministério, vem até mim e diz, agora eu entendo, eu amo essa mensagem, porque agora então esse ministério vai ser pequeno e agora vamos ter liberdade. E eu sabia que essa pessoa estava completamente errada e eu também sabia que eu e ele íamos lutar e ainda estamos lutando nos dias de hoje. Qual é o problema? O que ele ouviu? Eu apresentei igualdade. O que ele ouviu? O que ele ouviu? Ele ouviu liberdade. Ele ouviu sobre liberdade sem restrições. E a chave de saber o que ele ouviu é porque a primeira coisa que ele disse foi governo pequeno nos movimentos. Nós não precisamos de um governo grande nesse movimento. Nós não precisamos de anciões continentais nem ministérios, porque nós não precisamos ser controlados, porque agora esse movimento aprendeu a praticar a liberdade. E esse é um problema que começou em 2019. Muitas pessoas me ouviram pregar de igualdade e amaram isso porque elas eram conservadoras e o que elas ouviram foi o que elas queriam ouvir. Que elas acharam, eu acreditei nisso durante tanto tempo. Durante anos eu acreditei que esse movimento estava sendo controlador e não estava dando aos membros liberdade. E depois eles questionam por que nos próximos meses e anos eles estão
batendo de frente com a liderança do movimento. Isso é porque eles não entenderam o que eu estava ensinando. Calça é igualdade ou liberdade, Brandon? Igualdade. Brincos, isso é igualdade ou liberdade? Liberdade. Cada luta que eu tenho tido desde 2019 com as pessoas tem sido eu apresentando igualdade e dizendo: você não tem a liberdade, pelo menos não nesse movimento, porque nós não somos um movimento de direita. Vocês não vão gostar da forma como a gente trabalha. Vocês não gostam dos votos batismais desde 2019 em diante, por quê? Porque tira a liberdade das pessoas, pelo menos da sua mente. Porque você fazer esse voto com algo seria tirar a sua liberdade. Então, essa tem sido a luta das duas fontes de informação. Mensagem do Clamor da Meia-Noite, vez e vez sem conta. É a extrema-direita contra a extrema-esquerda. Liberdade contra a igualdade. E desde 2019, quando eu fiz essa pergunta, será que você não tem a liberdade? E eu digo, não. Eu digo, por que vocês não largam esses princípios de igualdade que estão indo contra a igualdade? Por exemplo, na África, com esse sistema de dote, eu estou dizendo, eles diziam, as pessoas têm a escolha de escolher isso. E eu dizia, não tem escolha. Mas eles dizem que supostamente acreditam na igualdade. Mas uma igualdade que não tem liberdade. Então, quando olhamos para o feminismo liberal, nós não lutamos por eles serem morais, mas por eles fazer concessões, porque eles estão aqui na liberdade, porque eles querem ser tudo o que os faz sentir bem. Feminismo cultural também se encaixa aqui. Essa é a concessão. Então, sempre estamos sendo confrontados com essas concessões. Essas concessões não é as pessoas entrando numa imoralidade, é as pessoas dizem, ok, eu pego 80% disso aqui da esquerda, mas eu quero todos os 20% que fazem bem para mim. Eu não vou sair da extrema esquerda. Josephine. Estou aqui. Será que eu cheguei até você? Yes. I asked the question. You're the one that gave us the road to this because you brought up cultural feminism. Yes. Raymond? I only put my hand up to answer the question. Marie? Será que é simplesmente as pessoas não entendendo a Constituição? É isso que está sempre vindo na minha mente, que as pessoas não entendem os princípios da Constituição. Ou será que é mais uma conveniência para as pessoas? Liberdade sendo uma conveniência? Você quer dizer as pessoas dentro ou fora? Eu quero dizer ambos. Para mim, parece que o princípio por trás disso seria a Constituição, onde você escolhe igualdade ao invés de liberdade se você é honesto com você mesmo. Mas talvez eu esteja errada na forma que eu estou entendendo. Mas será que as pessoas apenas... É conveniente para elas escolher liberdade? Isso tem um apelo que a igualdade não tem. Se você pensasse num filme... Eu já vi vários filmes na minha vida, porque eu nem sempre estive no movimento, e eu acho que é interessante olhar para a cultura pop. Mas você não precisa ver filmes para ver isso. Talvez outras pessoas tenham sido melhores adventistas que eu. Mas se você olha para o que os filmes eles celebram, o que vende esses bilhetes para os cinemas?
O que inspira as pessoas? O que faz com que elas queiram... What's that anti-Semitic actor? Does this? daquele filme... o Mel Gibson. If you said Scotland and saw your hand go down, Ray, beat you to it. But you Se nós pensarmos, por exemplo, em filmes e pensarmos num filme em 2004 de Will Smith, o iRobot, o ponto principal da venda desse filme, pelo menos especialmente se são apelativos para homens jovens, são apelativos porque eu vou falar um pouquinho sobre esse filme iRobot, para você ver um pouquinho o que está por trás. Você tem uma humanidade que se trata mal. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, tem a discriminação, tem o Iraque, tem as guerras, tem conflito, e é uma bagunça. E depois você tem, nesse filme, você tem um robô, algumas vezes é bilionário, outras vezes um alien. Mas você tem um robô, que é um alien, e um bilionário. E tem uma entidade que tem bastante poder e diz, quer saber? Humanos parem de se machucar uns aos outros e nós temos que tirar a liberdade humana. Foi um filme que é o Wall-E que eu gostei bastante. Na verdade, é o mesmo princípio. Um robô, porque a humanidade tinha destruído o mundo, milhares de pessoas tinham morrido, e o que o robô sabe que tinha que fazer é tirar a liberdade dos humanos, colocá-los nessas bolhas onde eles comem o que são ditos, fazem o que são ditos e seguem regras, seguem ordens ao pé da letra e perdem todas as suas liberdades. E depois o que temos? Temos o Will Smith, e sempre na Hollywood, claro, com uma arma, várias armas. E o que ele vai fazer? Quer seja o 007 ou o Mel Gibson ou o Will Smith ou alguma criatura de animação, eles vão várias vezes matar o alien, o robô, o bilionário, que está tirando a liberdade das pessoas para tentar forçar a humanidade a parar de se machucar. E isso é o que filme após filme faz. Isso é o que a Hollywood vende. Particularmente, eles acham que demograficamente seria um homem jovem. Rachel, para quem eu gostaria de falar hoje à noite, que ela vai fazer algo para nós, semana que vem, na verdade. A Rachel apresentou de Game Again. E esses homens jovens, eles não são radicalizados pelas suas comunidades ou os seus grupos culturais de videogame, mas eles estão vendo esses filmes que são para demograficamente homens jovens. Isso é o que inspira e vende recordes musicais. Lutar por individualidade, essa liberdade. Você não vende filmes para homens jovens sobre uma progressão lenta e difícil de igualdade. Isso não é glamouroso o suficiente. Honestamente, um dos problemas no adventismo é que o modelo de adventismo no final do mundo baseado em liberdade permite tanto egoísmo que eu não acho que o seu direito de sábado é sem recompensa própria, porque para muita gente isso é egoísmo. Tudo que eles querem ser é o Will Smith, é o Mel Gibson, é esse herói, com arma ou não. Mas se eles são um membro dos 144 mil, ninguém pode fazer nada contra eles. Se nós somos mártires, somos heróis. E depois ressuscitamos de novo e dizemos, tá vendo? Somos nós contra essas grandes massas que estão tentando tirar as nossas liberdades. Então, é ruim para os adventistas jovens essa visão apocalíptica do final do mundo que os coloca como esse super-herói. E é apelativo, de certa forma, que isso seja bastante egoísta.
E o que essa nossa mensagem faz é arrancar tudo isso, e a única coisa que sobra é uma posição sem egoísmo, que é a igualdade. Não consigo, na verdade, lembrar como é que eu comecei a falar de filmes, mas vai atar com o que eu quero que a Rachel nos ensine. E ela vai fazer isso para nós a semana que vem. Mas isso é o que vende para as pessoas. Isso se vende na Hollywood, ainda que muitos atores e são da extrema direita, o que vende não é um princípio de igualdade, tal como o que vende videogame. Se formos ao Gamergate, eles estão assistindo esse mundo cinemático e eles estão vendo filmes de super-heróis e várias coisas apelativas para eles. Então deveríamos estar alerta em relação a isso, porque isso é parte das concessões. Parte dos problemas que algumas pessoas tentam ver filmes porque as mentes estão tão cansadas e eles querem escapar disso, mas eu, por exemplo, não consigo, porque isso vem para mim a todos os níveis. E o agentismo tem o mesmo problema. Embora eles fossem uns bons conservadores e não vissem o filme, o cenário que eles têm de final do mundo é baseado em liberdade e eles são os super-heróis. E é para que eles sejam os certos. E para os jovens com que eu cresci, esses rapazes dispostos a matar quem quer que seja no final do mundo para proteger as suas famílias, eles esperam que isso aconteça. Nada disso tem a ver com salvar pessoas. E nós temos então que ter cuidado com a extrema direita, que tem boas pessoas que na verdade não acreditam em sexismo ou racismo. Sexismo é bem mais profundo e mais complexo nos dias de hoje. Eles podem acreditar no patriarcado por razões diferentes, mas nós não podemos fazer disso uma coisa tão feia. As pessoas têm um problema com isso e temos que saber como chegar até elas. Nós estamos agora sem tempo, mas nós fomos para o Partido Libertário, falamos sobre o que eles apoiam e eu perguntei onde está a lacuna aqui. Onde é que isso se quebra? Eu vou dar a resposta, mas não explicar por quê. E semana que vem vou pedir alguém para explicar por quê. Extrema libertária. Como é que isso funciona ou não funciona? Eles apoiam isso aqui. Apoiam liberdade sem envolvimento do Estado. Então, eles apoiam o casamento gay, apoiam as mulheres a trabalhar no que elas quiserem, elas terem liberdades no mundo de trabalho. Se elas quiserem ser presidentes, elas deveriam. Se alguém quiser fumar marijuana, podem fazê-lo. Se alguém quiser ter uma arma, deve tê-lo. A prostituição, liberdade religiosa. Eles têm tantas posições com que a gente iria concordar. Não todas no quadro, mas são apoiadores de casamento gay, por exemplo. Você querer ter um trabalho específico, estudar algo específico, eles apoiam isso. Mas eu quero fazer um ponto para nos avisar, nos alertar. E essa é uma referência para a qual nós vamos olhar com mais detalhe a semana que vem. Os libertários, isso aqui, tem um problema antigo da direita. Muitos líderes prominentes da extrema direita ainda não se identificaram como libertários. O que eles reconhecem é que líderes da extrema direita hoje, eles poderiam vir para ser mais libertários, concordam com o aborto, com as mulheres no trabalho, casamento gay. Então, muitos líderes da extrema direita vêm para o libertário e na semana que vem nós queremos ver por quê. Porque a grande ameaça quando nós falamos da extrema direita nos dias de hoje não são homens velhos republicanos.
Semana que vem vamos entrar em mais detalhe. E a Rachel vai nos ajudar com isso também. Então, eu acho que eu não vou pegar em mais perguntas ou comentários agora, mas se você tem, você lembre disso, ainda que você tenha que escrever, porque depois eu vou querer ouvir. Então, para fazer uma revisão, nós revisamos sobre o ponto central de liberdade versus igualdade da extrema-direita para a extrema-esquerda. Estudamos isso. Para muitos, isso não respondeu várias perguntas, talvez, ainda. Na história, porque o norte versus o sul ainda era igualdade contra a liberdade. E isso é bem complicado em pontos diferentes. Explicamos noutra complicação quando uma pessoa é a propriedade de alguém e a mulher é vista como essa propriedade. Grande maioria do mundo acredita nisso em vários níveis. Explicamos e fomos para várias citações para poder explicar um pouquinho mais isso. E começamos a falar dos libertários. Demos alguns exemplos das políticas australianas e o comboio de liberdade para ver o que é que a direita apoia e eles veem como uma grande ameaça de um governo grande. Falamos também do amor do adventismo pela liberdade, porque a perda de liberdade é o que a mente bíblica, biblicamente na sua mente eles têm medo. E nós atamos a isso com Hollywood. Falamos bastante, mas a semana que vem nós vamos falar mais. Fomos para os libertários e falamos do modelo bonito disso. Eu quero que a gente veja isso como bonito. E depois eu quero que a gente veja porque que é um dos modelos políticos mais perigosos que existem. Porque aqueles da extrema direita que veem isso como uma grande ameaça hoje são jovens. Maioritariamente são homens. Mas não são homens velhos no Congresso lutando contra o casamento gay. E a semana que vem vamos falar disso com a ajuda da Rachel. Um último pensamento antes de encerrar. Existe um artigo que eu gostaria que todos lessem, dois que são um de 2019 sobre a guerra civil. E se você ler isso com o que nós dissemos hoje em mente, acho que isso vai ajudar a esclarecer um pouco as coisas. Está no Media Broadcast. Eu acho que eu já postei isso há algum tempo atrás e quero que as pessoas guardem e leiam de novo. Existe um outro artigo que foi escrito em 2015, que é da Vox. É bem comprido, mas eu gostaria que todos lessem sobre isso. Mesmo que você leia isso rapidamente e depois leiam isso antes da próxima aula. É de 2015, mas o que essa jornalista faz é que ele vai e ele fala com alguns dos homens que estavam envolvidos no Gamergate. Alguns ouviram a Rachel falar e apresentar sobre o Gamergate. E ela vai falar da TMW o mês que vem. Então, para alguns que já viram ela apresentar sobre isso, o contexto sobre isso vai fazer mais sentido. E ainda assim é bom ler, porque tem pontos-chave que eu quero que a gente pegue, porque está bastante centrado nos libertários e uma demografia jovem de homens. Então, essa é a tarefa de casa, se vocês não se importam. Se ajoelharem comigo, vamos terminar com uma oração. Marie? Querido Senhor no céu, obrigado que podemos estar juntos aqui no sábado e discutir e tentar entender mais sobre igualdade versus a liberdade e o grupo que a liberdade tem sobre o mundo e na igreja e o nosso papel também em toda essa bagunça. Eu oro agora para que o Senhor abençoe a todos ao nos separarmos e que o Senhor nos proteja e nos permita que
amanhã de manhã possamos estar juntos novamente. Em teu nome, amém.